Um homem, um soldado, um herói e alguém que precisou abrir mão de tudo, até da mulher que amava. Quando a gente vê o Capitão América, sabemos o quanto o cara é o clichê de um grande herói. Alguém bom, leal, patriota, que sempre se sacrifica pelo bem dos outros e que conserva seus ideais e até ele mesmo. Mas e se eu dissesse que ele é muito mais que isso? Que sua jornada até o Ultimato mudou pra sempre o personagem e tornou ele um dos mais geniais da história. E nesse vídeo, eu te explico o porquê. Assim que o Steve Rogers aparece pela primeira vez no MCU, de cara já dá pra perceber, ninguém ali é igual a ele. Primeiro por conta do seu físico desnutrido, depois pelo tamanho da sua coragem e vontade de servir sua nação, já que mesmo sendo recusado várias vezes nos exames médicos, ele nunca desiste de encontrar uma forma de entrar na guerra. Não porque quer matar nazistas ou destruir outros países, seu intuito apenas é lutar contra valentões e ditadores, já que, como ele diz, Não gosto de tiranos. Não importa de onde seja. por isso, mesmo sendo alguém fraco, ele não se importa em apanhar, pois sabemos que o cara pode fazer isso o dia todo. E se alguém podia duvidar do porquê ele ser escolhido para tomar soro, na hora que o Steve se joga em cima de uma granada, mesmo sendo falsa, deu pra ver o nível de sua força e entrega. O que ajudou ele a se adaptar muito rápido aos seus poderes, detendo um homem da Hydra e servindo de inspiração e propaganda aos jovens americanos que pensavam em se alistar. Mas apesar de virar uma espécie de tio Sam, não era isso que Steve queria, porque se engana quem pensa que ele é apenas um cara pronto pra idolatrar o governo americano e seguir tudo sem hesitar. Steve é fiel aos verdadeiros valores, como liberdade, paz, união, acima de qualquer benefício próprio e instituição. Ele não é cego ou alienado. Ele faz o que é preciso mesmo que precise desobedecer ordens. Tanto que depois de enfrentar o Caveira Vermelha sem autorização do comandante e voltar marchando com a maioria dos soldados, pela primeira vez desde que começou a guerra, eles sentiram esperança. O que fez o Rogers sair de uma propaganda pro verdadeiro Capitão América. Conquistando territórios, a garota que sonhava, quer dizer, às vezes. E se tornando um símbolo em tempos de escuridão, mesmo sabendo que nem sempre dá pra vencer. Não só perdendo um amigo naquele momento, como até sua chance de ter uma dança com a mulher que gosta. Porque se já havia se jogado em cima de uma granada antes, agora era hora de salvar a todos de uma bomba muito maior. E sei o que você vai me perguntar. Tá, mas como o capitão pode evoluir mais que isso? O cara evitou a morte de milhões, liderou seu país contra um cara que tinha uma joia do infinito, enquanto o Thor, no primeiro filme, tava sofrendo para ganhar de um robô e aprendendo a se importar mais com os outros. E sim, na parte de honra, liderança e generosidade, o capitão já era o herói perfeito. Mas ser um herói vai além de guiar uma nação em tempos de guerra, porque quando se passa 70 anos congelado, muita coisa muda, principalmente o verdadeiro inimigo, porque já não era mais o Caveira Vermelha ou os alemães, mas a pessoa que não clica pra hypar esse vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, esse aí o capitão já vai chegar na martelada. Mas voltando, quando é inserido na SHIELD e começa a trabalhar em suas missões, Steve tem muita dificuldade para se adaptar e aceitar as ordens do Nick Fury, porque ao invés de trabalhar para libertar seu povo, Fury busca usar todos os recursos para combater as ameaças através do medo. Depois de Nova York, convenci o Conselho Mundial de Segurança de que precisávamos de um avanço na análise de ameaças. Agora podemos fazer a diferença. Apontam uma arma para todo mundo da Terra e chamam de proteção. Liberdade não é isso. Isso é medo. E aí surge o dilema. Como seguir ordens e trazer a paz lutando contra tiranos quando os tiranos vestem a mesma bandeira que você? Para se construir um mundo melhor, às vezes é preciso destruir o anterior. Principalmente quando você sabe que sua luta é por fazer o certo, independente do que pensem ou de quem esteja no poder, mesmo que isso custe sua reputação e até o torne um fugitivo procurado.
Essa sua busca por justiça e sua forma de bater de frente com os governos não foi apenas um jeito de mostrar os seus verdadeiros ideais, mas também o ajudou a mostrar a Hydra para o mundo, reencontrar seu velho amigo Buck e libertar as pessoas de sistemas que só servem para nos destruir. Eu sei que estou pedindo muito. Mas o preço para a liberdade é alto. Ele sempre foi. E é o preço que estou disposto a pagar. E mesmo sem a Hydra, o mundo só parecia mais perdido, sem esperança, buscando se reconstruir em medidas cada vez mais desesperadas. Não é à toa que o lema de todos esses grandes vilões girava em torno disso, porque esse era o grande objetivo: salvar a humanidade através do controle, poder e medo. Algo que não só a Hydra, mas como Ultron, Thanos e até o Stark acreditava. Eu vejo uma armadura em volta do mundo. É claro que o Stark nunca quis destruir o mundo, mas o medo que ele tinha das grandes ameaças acabou sendo exatamente o que ajudou a trazer elas. E quando o Homem de Ferro e outros Vingadores começam a perceber que suas ações talvez estejam causando mais caos do que resolvendo, isso cria um grande conflito nos que ainda acreditam que dá pra fazer a coisa certa, como o Steve. Estamos falando das Nações Unidas, não é? Do Conselho de Segurança Mundial, não é da SHIELD, nem da Hydra. Não, mas é comandado por pessoas com ideais, e ideais se alteram. Se assinarmos, estaremos cedendo nosso direito de escolher. E se esse painel nos mandar para algum lugar que não queremos ir? E se algum lugar precisar de nós e não permitirem? Podemos não ser perfeitos, mas as mãos mais seguras ainda são as nossas. O governo queria impor uma restrição aos Vingadores e deixar eles só entrarem em ação quando fosse permitido. O mesmo governo que acreditou cegamente em uma instituição que quase destruiu o mundo poucos anos antes. Eu entendo que Stark, Visão e Rhodes se sentiam culpados, principalmente o Tony. Mas como disse o próprio T'Challa, tolos constroem muros, enquanto sábios constroem pontes. É necessário assumir as responsabilidades pelos erros e jamais deixar de batalhar por um mundo mais justo e por aquilo que acredita, mesmo que essa luta, às vezes, seja contra sua própria equipe. E depois de tretas, porradaria, a Natasha jogando dos dois lados, há algumas prisões, o Steve derrotando o Tony e salvando o Buck, parecia ser o fim da relação dos Vingadores. Bom, pelo menos até o momento que o Rochon aparece e vocês sabem que o cara não tava pra brincadeira, né? Seus anos como soldado, vingador e guerras o prepararam pra isso, certo? Bom, não é bem assim. Perder pessoas que ama e não conseguir salvar ninguém é um peso e tanto, especialmente para um homem que jamais conseguiu deixar o passado de lado, seja o Thanos, Sokovia, seus anos no Brooklyn e, claro, seu tempo com a Peggy. Porque por mais que dissesse que seu único propósito era servir as pessoas, e até diz a Tony em A Era de Ultron que não queria mais família ou estabilidade. A verdade é que Steve jamais esqueceu seu verdadeiro tempo. Não é à toa que assim que é descongelado e sai correndo pelas ruas, a primeira coisa que pensa quando descobre a verdade É que eu tinha um encontro. estar com Peggy o fazia lembrar de sua antiga vida, de quem ele costumava ser. E quando ela morre, parte dele jamais conseguiu superar. Ainda mais quando a reencontra no passado, durante a missão pelas Joias do Infinito, e vê diante dele a vida que poderia ter tido. Mesmo sabendo que para mudar um destino, primeiro é preciso mudar a forma como você encara ele. E por nunca desistir da humanidade, dos seus valores, de sua missão, como um líder, soldado, guerreiro e capitão, ele se tornou digno de erguer o martelo do Thor, dar uma porrada no Thanos e liderar a equipe na maior guerra de toda a história da Marvel, dizendo as seguintes palavras: Vingadores! Avante! E você pode me dizer: mas o grande herói foi o Homem de Ferro. Ele se sacrificou, mesmo que até o Capitão já tenha duvidado dele no começo. E sim, você tá certo. A jornada de redenção e mudança do Tony o levou até esse momento, e essa transformação no grande herói. Mas o Rogers já era esse cara desde os primeiros 10 minutos que apareceu no MCU. Por isso, seu final não poderia ser apenas mais um sacrifício, ou uma nova preparação para a guerra. Depois de uma vida inteira servindo, se sacrificando e de concluir a missão mais importante de todas, Steve precisava
pela primeira vez, se colocar em primeiro lugar. E se no início, quando o Sen o pergunta, O que te deixa feliz? agora o capitão tinha certeza do que responder. Porque ser um herói se trata de buscar a paz, a salvação, a união e, acima de tudo, a liberdade. E como liberdade, ele se deu o direito de escolher a mulher certa, no tempo certo. Afinal, ela lhe devia uma dança.